Graça e paz, conectados com a palavra, o seu devocional de hoje. Provado, testado pelo fogo. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 13, Mateus 6, 13 diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é o finalzinho da oração modelo, oração chamada também Pai Nosso. E esse último pedido nessa oração modelo não busca uma espécie de blindagem contra a tentação, que nós sejamos blindados contra a tentação, não é isso. Mesmo porque a tentação pode ser benéfica até certo ponto. Tiago, na sua carta, quando ele fala a respeito de tentação, que na Bíblia, na maioria das versões, aparece como provação, diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Capítulo 1 da carta de Tiago, versículos 2 e 3. Certa feita alguém usou a seguinte expressão: um ser humano que não é tentado é um ser humano que não é provado. E como considerar total ou grande alegria alguém cair em tentações? Como o Tiago diz. Entrar em tentação não pode representar ser subjugado por ela. Todos estamos sujeitos a sermos tentados. Mas ser tentado e ser subjugado são duas coisas. Pois a tentação é como um rio caudaloso, difícil de atravessar. Portanto, quem atravessa esse rio e não é subjugado pela tentação mostra-se um excelente nadador e não é levado pela correnteza do rio. Quem não é assim, dessa forma, ele entra na água da tentação e é dominado. Por exemplo, Judas, por amor ao dinheiro, traiu o seu mestre. E a tentação o estrangulou. Mas, por outro lado, nós temos exemplos e mais exemplos de pessoas que, ilesas, deram graças por terem sido livres das tentações. E uma mostra disso é o que o salmista, autor do Salmo 66, vai dizer, por exemplo, no versículo 12 desse salmo, ele diz assim: Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Essa é a experiência do salmista. Quem passa pela experiência pode dizer corajosamente que atravessou o rio e não foi subjugado pela correnteza das águas. E pode dizer então: Tu, porém, nos trouxeste a um lugar de descanso. E chegar a esse lugar de descanso é ser liberto das tentações. Ser tentado e testado, passar pela prova de fogo, faz parte da caminhada e visa o aperfeiçoamento. Portanto, vamos não fugir, mas passar pela provação. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê condições de chegarmos ao outro lado do rio, tendo atravessado esse rio caudaloso, que muitas vezes é muito forte. Mas nós, com a ajuda de Deus, vamos atravessar o rio. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor Jesus, ao instruir os seus discípulos na oração modelo, ele não diz que nós ficássemos blindados, livres da tentação, mas diz: ajude-nos a não cair em tentação. Para que não caiamos em tentação, Deus. As tentações, elas estão ao nosso redor e nós precisamos saber como lidar com elas. Dá-nos forças, que teu Santo Espírito nos capacite a fazê-lo corretamente. Em nome de Jesus. Amém.